dentro dos condomínios não é diferente, né? A gente está vendo aí, acompanhando várias situações, quando a gente fala em condomínios de todas as classes sociais, e é complicado, e eu acho que nesse momento nada melhor que essa união. E falando um pouco da Abrasconde, né, a nossa entidade surgiu no ano de 2017, onde tivemos a necessidade, aqui estava até conversando aí nos bastidores anteriormente, tivemos a necessidade aqui de nos organizarmos aqui na região do Grande ABCD, né, aqui em São Paulo, e criamos a entidade justamente para isso, para organizar o segmento aqui na região, já que algumas instituições que tem aqui em São Paulo eram um pouco voltadas mais para a região metropolitana da cidade, né? Então, o Grande ABC sempre foi muito carente dessa informação, né? Sempre a gente pegava as informações quando já estava vindo lá de São Paulo, lá da capital, né? Vamos dizer assim. E a Associação Abrasconde, ela surgiu primeiramente com esse objetivo, né? De unir mais as regiões, tanto região metropolitana quanto Grande ABC, interior, litoral, e fomentar aí novas possibilidades aí para todos os síndicos aí que nos acompanham aí. É isso. E obrigado, Craveiro, pelo convite. Né? Tá de parabéns pela iniciativa. A ideia aqui é a gente debater e ajudar os síndicos de todo o Brasil, bem como os moradores, né? Nessa situação aí que a gente está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, do coronavírus, o Cláudio Serino acabou de falar. E a ideia é o seguinte: falar do que a gente pode ajudar os síndicos e os moradores. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é para pagar seu condomínio, né? A gente está aqui na semana né, antes da Páscoa, dia 10 de abril e tal, aqui 2020, hoje é dia 6 de abril de 2020. Então, o que a gente quer é dar uma chance, uma ajuda para todos os síndicos, moradores, é para pagar o seu condomínio, é para eles entenderem que o condomínio vive do seu dinheiro e que não existe uma prestação de serviço do condomínio para com o condômino, e sim relação de despesa. Se você não pagar seu condomínio, e se ninguém pagar, alegando que não trabalhou, alegando qualquer outra coisa, não vai ter dinheiro para comprar material de limpeza, por exemplo. Não vai ter dinheiro para pagar funcionário. Então, você tem que pagar pelo menos as cotas ordinárias. A gente está falando PAS extras, fundo de reserva e tudo mais. Você acaba que não precisa arrecadar, pode esticar pelo menos até junho, né? E aí o resto você paga, né? Essa é a primeira coisa que eu tenho de recado para passar para vocês. Mas eu queria que o Anderson, aqui começando com o Anderson, falasse um pouco desse problema da inteligência emocional das pessoas dentro de casa, crianças, pessoas de idade. Fala um pouquinho para nós, Anderson, por gentileza. Então, pessoal, eu pretendo assim, trazer um conteúdo de forma resumida para vocês, mas é algo que eu tenho aplicado muito na minha vida como síndico profissional. Tenho atuado como síndico profissional desde 2014, mas desde 2006 que eu sou síndico, e no começo, claro que lá naquele começo eu não era síndico profissional, e também, como a história de muitos síndicos, a gente começa primeiro como conselheiro, presidente do conselho, vai se envolvendo na parte da administração do condomínio, e aí vai conhecendo os vizinhos, vão conhecendo as pessoas, é aí que começam os desafios. Eu creio que um dos maiores desafios na vida de um síndico é trabalhar com as pessoas. Mas para nós também entendermos as pessoas, nós primeiro precisamos nos entendermos, né? A inteligência emocional trouxe para mim, principalmente nesses últimos anos, e trabalhando como síndico profissional com mais condomínios, e aí, consequentemente, o aumento de mais pessoas a serem atendidas, em alguns momentos eu me vi em algumas situações muito estressantes. E até parei para pensar, né? Por que alguns síndicos entram e ficam um ano e depois desistem e não querem jamais continuar ali? Será que são por questões cognitivas? Será que é por falta de conhecimento do fazer, de como fazer a gestão? Ou é por uma questão emocional? Por elas não conseguirem realmente ter esse equilíbrio emocional durante toda a atividade dela, e faz com que ela chegue no final do ano, no final do exercício, do mandato dela, cansada,
estressada porque ela não aguenta mais fazer a gestão das suas emoções, primeiramente das suas emoções, para que aí ela possa, assim, entender qual é a clientela dela, são os condôminos, né, que são os seus clientes, no caso, síndicos profissionais, são clientes condôminos. Então, o processo de coaching, eu, inclusive, busquei isso de 2018 para 2019, coaching, inclusive, para poder fazer essa aplicação de coaching para síndicos. Assim, a gente vê em vários segmentos, né, muito se fala de coaching, não é psicologia, coaching realmente, são profissionais de coaching, que trabalham justamente nessa questão das emoções, mas utilizando ferramentas em que o próprio indivíduo, ele busca as soluções em relação a essas emoções. As emoções são respostas neurais para estímulos externos, enquanto os sentimentos são respostas das emoções. Então, o que significa isso aí? Como diz lá em Provérbios 23:7, né, na Bíblia, o que tu pensas, tu és. Então, aí surge aí já uma coisa muito inteligente que está lá na Bíblia falando sobre isso aí. Olha, o que você pensa que você é, o que você pensa, tu és. Porque o cérebro, ele não consegue distinguir aquilo que é real e daquilo que você colocou como na sua imaginação. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer a gestão dos pensamentos. Muitas vezes, como síndico, o mais importante é nós fazermos essa gestão dos pensamentos, aquilo que está entrando na nossa mente, aquilo que está permeando a nossa mente, e cuidar para que isso aí realmente não entre dentro de nós e comece a mexer isso nos nossos sentimentos, começa a florar os nossos sentimentos, nossas emoções, e a gente acaba perdendo a estribeira, por assim dizer, né? Então, eu já me vi no passado em muitas situações que pessoas, condôminos, vinham falar de problemas e dando feedback para o meu trabalho, e eu ficava chateado, ficava emburrado com aquilo ali, como se aquele feedback que muitas vezes eram negativos, eu achava que aquilo ali era uma coisa pessoal. Então, isso foi o quê? Eu comecei a identificar que aquilo ali estava tendo uma reação muito negativa para mim e que se eu continuasse daquela forma, eu não ia aguentar trabalhar como síndico profissional, e que eu precisaria, primeiro, identificar em mim esses sentimentos. O porquê desses sentimentos. De alguns medos até, de realmente encarar algumas situações como síndico, que muitas vezes a gente precisa tomar um pulso firme para algumas situações, e isso foi, assim, de forma muito positiva, um processo de coaching me ajudou bastante nesse sentido. Então, o que eu venho trazer para vocês, não dá para a gente explorar tudo do que é inteligência emocional para síndicos aqui em poucos minutos, mas eu digo para vocês, principalmente os síndicos ou pessoas que estão à frente da gestão condominial, ou em posições de liderança, ninguém vai poder dar carona para alguém, ajudar alguém, se primeiramente não buscar em si e se conhecer as suas emoções e fazer a gestão das suas emoções. Então, nós temos aí, ainda essa semana, dando um ganchinho aqui numa live que o Sérgio Craveiro também vai estar, né, a Conase também vai estar nessa live, na quinta-feira, entregar um conteúdo mais elaborado para vocês, uma pequena aula de inteligência emocional para síndicos, tá? Mas é um processo, são coisas que realmente nesse período de Covid-19, as emoções se afloram por demais da conta dentro dos condomínios, né? São muitas situações que os síndicos precisam encarar e ver com empatia, muitas situações com empatia. Não simplesmente falar assim, olha, o problema que eles vêm trazer até mim é problema dele, isso não deve me afetar. Não significa que eu não deva ter apatia. Apatia é identificar, se colocar na posição do condômino que está passando por determinadas situações, ou os condôminos de um condomínio, e olhar, ter um olhar e um ouvido mais empático, né? Diferente de apatia, que é o contrário. Mas a empatia é que faz realmente a gente olhar essa situação, pensar sobre essa
situação, né, e não deixar que isso aflore em emoções negativas, né, em reações negativas. Então, tem pensamentos, né, que geram sentimentos em nós e que, muitas vezes, esses sentimentos, estimulados pelas emoções, elas geram ações. E, às vezes, até inação. Às vezes, não fazer algo, a inação já é uma ação, por incrível que pareça, né? Então, nós, síndicos, às vezes, temos que também tomar cuidado em relação a isso. Será que nós estamos sendo inativos, sem ação? Inação? Isso pode ser um resultado de algum problema emocional que pode ser tratado, identificado e com ferramentas corretas serem eliminadas e você realmente poder ter mais inteligência emocional para poder fazer a gestão dos seus condomínios. Legal. Então, fico à disposição dos nossos internautas, quem está aqui também para responder algumas perguntas na medida do possível. Eu fico à disposição para responder para vocês essas questões da inteligência emocional. A gente está aqui no YouTube, só que o pessoal está dizendo que está travando, mas a gente está aqui, né? Tá tudo certo, então vamos indo. Ô, Celino, eu queria ver também com essa relação à quarentena, né? Como é que pode ficar? O que a gente pode preparar os síndicos? Porque os síndicos é a vivência das nossas associações, né? Eles é que participam das atividades, então a gente deve sempre satisfação a eles e está aqui para apoiá-los, né? Então a ideia é essa. Qual que é as ideias que você passa para os síndicos das obras, né? Das obras nos condomínios, com gestão de contrato das obras, com pagamento, o que você pode ajudar nessas informações aí das empresas de engenharia? Bom, veja bem, nesse tempo de coronavírus, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, tentar encontrar o limite entre a neurose e o desleixo, né? Nós precisamos ter cuidados lógico, nós temos uma situação ímpar e precisamos ter absolutamente cuidados com isso. Então, aquelas pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, né? E o síndico ele tem que tomar também internamente ações dessa maneira, orientando a equipe dele, para que a equipe dele também faça esse tipo de orientação e cuidados. Então, a gente precisa encontrar muito bem entre o equilíbrio de você ser muito cuidadoso com o vírus e o desleixo de você não estar nem um pouco preocupado e não estar tomando nenhuma atitude em relação a isso. Em relação às obras, existem a própria literatura das leis condominiais, que é o Código Civil, ele já fala sobre obras necessárias, úteis e voluptuárias. Então, se você for pegar bem a definição de cada uma delas, você vai perceber que as obras necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que ela se deteriore. As úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E as voluptuárias que são aquelas de mero deleite ou recreio. Então, só por isso a gente consegue discernir quais são as obras que a gente pode ou não interromper nesse momento de coronavírus. Aquelas obras que são voluptuárias, é óbvio que não tem nenhuma necessidade de você manter aquela obra naquele momento. A gente sabe que, por mais que você tenha cuidados numa obra, a maioria dos nossos condomínios não tem uma infraestrutura de higiene nem suficiente para atender os próprios funcionários deles e até, às vezes, os próprios moradores deles. Eu encontro diversos condomínios que não tem... Você vai numa piscina, só tem banheiro de homem ou de mulher, banheiro unissex, não tem nem sequer 2 banheiros, que dirá você atender a quantidade de banheiros necessários para uma obra. Então, você tem instalações provisórias que, por mais que você oriente os pedreiros para que eles utilizem luvas, utilizem os equipamentos, façam asseio, faça tudo, você não vai conseguir nunca garantir 100%. Então, aquelas obras que são voluptuárias ou simplesmente úteis, aquela que você sabe que você pode adiar sem nenhum problema, essas você não precisa parar. Mas as obras necessárias, elas têm que ter, na verdade, um bom senso nessa situação. Então, se uma obra necessária e essa interrupção pode causar um problema, ou seja, enquanto a obra não estiver sendo feita, existe risco de causar algum dano, algum bem,
ou tem algum problema em algum bem, ou então evitar que ele se deteriore nesse momento, se você tem essa implicação, não pare a obra. O que eu vejo em alguns condomínios está acontecendo é que alguns moradores estão solicitando interrupção de obras, não por causa necessariamente do contágio, mas porque, como as pessoas estão mais em casa e as obras nos condomínios residenciais normalmente acontecem durante o dia, então as pessoas agora estão sofrendo esse incômodo das obras, é o barulho da obra, é a presença de pessoas dentro do prédio todo o tempo todo. Então as pessoas estão percebendo, essas pessoas que antigamente trabalhavam fora e voltavam em casa à noite, quando a obra já tinha terminado, agora estão todas em casa. Então elas estão sofrendo mais com as obras, estão pedindo para essas obras serem interrompidas. Então, o que eu recomendo para os síndicos nesse momento é que analisem qual é realmente o impacto. Se for uma obra necessária, só por ela já ter passado por esse crivo, você já sabe que ela não deve ser interrompida. Mas converse sempre com o seu empreiteiro, veja a possibilidade, analise o risco, se é muito grande, porque como as pessoas estão em casa agora, as pessoas querem descansar em casa, querem ter silêncio em casa, querem poder estudar em casa, então querem, enfim, estão com a sua rotina mudada, ou então estão até trabalhando em casa, home office, como várias pessoas estão trabalhando home office atualmente. Então, elas querem um pouquinho de silêncio, um pouquinho de tranquilidade no condomínio delas. Não é necessariamente pelo contágio, mas é pela situação em que eles se encontram nesse momento e pelo incômodo que a obra oferece para os condôminos. É verdade, você falou uma coisa que é verdade e a gente não reparou, né? O desconforto da obra, né, que o pessoal tá fazendo, né? Tá atrapalhando porque tá todo mundo em casa, tá às vezes até dormindo até mais tarde, né? Porque ninguém tá saindo para a escola, por exemplo, criança, né? Exato. Verdade. Eu queria dar um abraço aqui para o Daniel Lima, do Papo Condominial, que está aqui com a gente. Eduardo Campanini, também, engenheiro aqui em São Paulo. Queria dar um abraço aqui para o João Vieira, está aqui, Fabiana Lopes. Grande Guto, da Pontual, Branco, também está aqui. A Karen Silvia. Pessoal da Brasconde aqui dizendo que está tudo travado. A nossa querida Helena Martins, da Aplica Síndico. Pessoal do Síndico ABC está aqui também. Kátia Gadelha está aqui. Karen Silva. A grande Tárcia Esmerra também, Quilião, que também participa com a gente aí das atividades. Obrigado aí pela presença de vocês. Patrícia da Loa Condomínios aqui de Guarulhos. William Artog, também síndico profissional, grande parceiro aí do Reginaldo. E agora eu quero passar para o Reginaldo, né? Reginaldo, você que tem uma administradora de condomínio, né? Diferente de nós quatro aqui, cada um tem uma atividade fora, né? Ser presidente da associação, né? E aí, Reginaldo, você tem uma administradora. E muitas perguntas surgem para mim, deve surgir para vocês também, principalmente para o Reginaldo, que é administradora, com relação agora tem muita gente aparecendo contaminada, né? Passou de 12 mil hoje, né? De casos positivos, né? Infelizmente aumentaram os números de morte, mas o que você tem a dizer se aparecer num condomínio, o síndico te liga e fala assim, olha, Reginaldo, tem um cara aqui do apartamento 42, o cara tá com Covid aqui, mas tá em casa, não tá no hospital porque o dele pegou pouquinho, né? Foi uma coisa, uma gripezinha, sei lá, tô dando um exemplo aqui, não quero uma confusão, não, tá? Pelo amor de Deus. Aí aí tem gente que de idade que mora no mesmo andar, tem gente. Qual que é a saída que você dá para isso? Mudança, tem gente que está mudando. Me ligaram de Sete Lagoas esses dias, dizendo que o pessoal, o casal de Brasília, porque tinha que mudar para Sete Lagoas e chegaram com um caminhão lá cheio de mudança. Então, qual que é a ideia que você pode trazer para todos os síndicos do Brasil, das associações, né? Os simpatizantes aí das nossas associações, que somos os presidentes, de ideias aí práticas e que você tem colocado nos condomínios? Bom, Sérgio, primeiramente, eu acho que é bem oportuna essa sua pergunta, porque hoje, inclusive, surgiu um questionamento desse de um síndico para nós, né? A orientação é o seguinte, em relação ao morador, né? Quando o morador, ele adquiriu esse vírus, né? E a primeira coisa que nós pedimos, né, para os síndicos fazer quando identificar esse caso, né, nessa situação, tomar todas as providências cabíveis dentro do condomínio, apesar que já estão tomando, mas aumentar ainda mais, né? E
Assim, o que nós orientamos em relação a isso é não expor o morador, né? Porque a pessoa já está psicologicamente, igual a Macarenko disse, né? Psicologicamente dizendo, ela já está totalmente para baixo. E aí, de repente, você expõe o morador lá. Ó, o morador da unidade 23 está com Covid. Aí, imagina o terror que vai acontecer nesse prédio. O pessoal vai... Né? Então, assim, o que nós... O vizinho de porta, então, fica desesperado. Exatamente. Imagina o vizinho de porta do lado. Então, assim, a primeira é não expor o morador. Claro, ele tem que colocar o comunicado lá no elevador, no quadro de aviso, se tiver os monitores dentro do prédio, né? Soltar um comunicado, mas, assim, nunca expor quem é, né? Até porque quem está, ele sabe que está, ele vai ficar lá trancado, vai ficar lá isolado, né? Mas, assim, não expor o morador, acho que essa é a principal dica que tem que ter aí para o síndico, né? Agora, pelo menos esse é o nosso ponto de vista e é o que nós estamos orientando, inclusive, os nossos associados, os nossos clientes, né? E aqueles que vêm nos procurar e sempre pedem essas orientações, né, em relação a isso. Legal, legal. E com relação à mudança, você já falou também? Em relação às mudanças, é aquilo que o amigo Celino comentou, né? Hoje em dia, infelizmente, em época de pandemia, a gente está descobrindo aí que a gente está descobrindo tanto cientista hoje, né? Tem tanto cientista, tem tanto economista nos condomínios, tem tanto médico, né? E assim, as pessoas, todo mundo, elas vêm com às vezes, uma coisinha de nada, eles fazem mais uma pandemia, mais um alarde dentro do condomínio, né? Então, assim, outra orientação que nós costumamos dizer, semana passada, tinha dois moradores que estavam com a mudança agendada, tudo certinho, já tinha entregue a casa onde eles moravam, eles tinham que mudar, senão ia ter que pagar mais aluguel, né? E locatário, no caso. E aí o síndico proibiu a entrada deles. O cara chegou com o caminhão na frente do prédio, proibiu. Então, assim, são confusões que são criadas desnecessariamente. Então, entenda a situação, né? A gente procura orientar, entenda a situação, verifica, pega um elevador, no caso, vai lá, deixa ele só para aquela mudança, para fazer aquele translado, aquela coisa toda da mudança, que a gente sabe que é um pouquinho, né, complicado, mudança, mas, assim, sempre procurar no bom senso, né? O amigo estava falando em relação às obras, né? Quantas reclamações a gente está recebendo de obras? Imagina agora a gente aqui fazendo a nossa live, se tivesse alguém fazendo alguma obra, né? Pois é. Não ia funcionar, não ia dar muito certo. E é só chamar o síndico para resolver. Ô, Reginaldo, só uma pergunta. E com relação às áreas comuns, as locações de espaço comum, brinquedoteca, salão de jogos infantil, de adulto, quadra, isso ficou sanado? As pessoas, uns acabaram liberando no domingo para só uma família usar a quadra durante meia hora, saía, entrava outra família, saía, entrava outra família. Cada um foi se organizando, né? O que você tem a falar disso? O que seus prédios que você administra fez? Essa parte da organização, né, que assim, cada prédio tem a sua particularidade, né, Craveiro? Então, os síndicos, eles estão bem preparados, muitos estão bem preparados para estar... É a seguinte, a ideia é justamente... Oi? Não, pode, tá conseguindo ouvir? A ideia é que justamente permaneçam com as áreas fechadas. A gente orienta que as áreas continuem fechadas, né, para que se evite aglomerações dentro do condomínio. Então, a orientação é que não é que o síndico tem que ser nesse momento, eu acho que tem que ficar bem claro aqui, né, e acredito que estejam assistindo também a gente, não só síndicos, de repente como moradores também estão assistindo, é que não é um ato autoritário do síndico, é um ato de precaução, né, para que a gente evite
esse tipo de aglomeração, quando a gente vê os nossos governantes falando, né, fique em casa, né, não saia, use máscara. Então, o síndico está tendo a mesma atitude, só que dentro de um espaço menor, como o Celino colocou, dentro daquele espaço que ele ali é o responsável, né? Então, ele tem que orientar da melhor forma possível para que não haja aglomerações, para que não haja... Tem gente que está, por exemplo, tem mães, por exemplo, que estão achando que as crianças estão de férias. Então, elas ficam lá dentro do apartamento e mandam as crianças descer para a área comum, para brincar, para jogar bola. A gente vê isso acontecendo, né? Infelizmente. Aí o síndico vai falar alguma coisa, vai orientar, ainda tem gente que acha ruim, né? Então, assim, a questão é séria, a questão não é brincadeira. Tanto é que parou o mundo. A gente está falando aí da economia, né? De crises aí, de várias instituições milionárias aí que estão parando. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência que não é uma brincadeira, né? Então, a orientação é que as pessoas obedeçam as normas, não é para obedecer o síndico, né? Porque muita gente fala, não quero obedecer. Ele não manda no condomínio, ele não é o dono do condomínio. Não, mas ele é o representante legal, ele é o responsável. Se acontecer alguma tragédia ali dentro, imagina se todo mundo do condomínio pegar, Deus o livre, Covid-19, o que vai acontecer? Né? Esse condomínio vai virar matéria, né? Vai para o jornal, e aí a responsabilidade é de quem que não tomou os cuidados devidos, né? É do representante legal, é do síndico. Então, a orientação é justamente essa, né? Hoje, inclusive, Craveiro, uma condômina da Salvador ligou para a gente, perguntando se o síndico podia impedir a entrada de um visitante dela, né? O porteiro foi lá, proibiu a entrada do visitante. Se nós da associação, né, da Abrasconde, soltou alguma normativa impedindo que entre visitante. Não, a gente nem tem esse poder para isso, né? A gente segue as orientações do governo estadual, federal, municipal, né, da Organização Mundial da Saúde, mas nós não colocamos nenhuma norma. O que a gente faz são as orientações, diante, né, do que está sendo passado para a gente. Então, assim, vocês síndicos que estão nos assistindo também, tomem cuidado com algumas atitudes, principalmente aquelas atitudes que vão contra a convenção de vocês, contra o Código Civil, porque isso daí pode gerar um transtorno ainda maior para vocês depois, né? É uma hora que a gente tem que ser mais unido, a gente tem que ser... A empatia, como foi colocado pelo Macarenco, é essencial nesse momento, né? A gente tem que ver mais o lado do próximo, ver o que a gente pode ajudar, e eu acho que fazendo um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho aí, a gente daqui a pouco vai passar por essa situação, com fé em Deus a gente já vai sair dessa aí, e vamos tocar a nossa vida normal, né? Acho que é bem isso aí. O pessoal tem que entender que esse isolamento social é mais para não lotar os hospitais e a rapidez com que esse vírus se conecta nas pessoas, né? Então, as pessoas têm que entender isso, né? No caso de mudança, uma outra ideia... E assim, né, Craveiro? Pois é, trazer borrifador de álcool e jogar nos elevadores se tiver que mudar, e os entregadores, mesmo estando ou não com suspeita ou de quarentena, que eles tragam, né, de máscara, né, os carregadores, né? E fica de responsabilidade do morador que está assumindo a mudança, ou saindo ou entrando, de trazer álcool em gel para passar nos corrimões dos elevadores, dos andares, passar nas portas dos andares e tudo mais, né? Ó, estamos ao vivo aqui, queria agradecer o Odival Fonseca Júnior, grande amigo, né? O Anderson Macarenco, né? Está aqui dando um abraço para você, o Odival. Da Ativa Cobrança de Juiz de Fora, nosso querido Cristiano está dizendo aqui que está fazendo uma força-tarefa para conscientizar a importância da quitação das taxas condominiais, principalmente nesse momento, né? E o aumento da inadimplência pode colapsar a saúde financeira do condomínio. Ele escreveu aqui para nós, né? Então, ele está... O Eduardo Campanini também está aqui novamente. O pessoal está tudo aqui. E uma outra coisa que eu queria falar, e aí com o Anderson e com o Cláudio, também queria que os dois fizessem um debate em cima disso, com relação a funcionário de prédio.
né? Os funcionários acima de 60 anos, os faxineiros ou as faxineiras ali, em média, 30, 35 anos de idade, e de assim, de não. Eu queria começar com o Anderson. Anderson, o que você acha nesse sentido que o síndico deve tomar? Qual providência? Primeiramente, precisa estar embasado nas orientações dos órgãos de saúde, né? Claro que houve até mesmo uma instrução por parte do sindicato dos funcionários de condomínio aqui no nosso estado, né? Algumas informações, algumas orientações, inclusive até de funcionários diabéticos também estariam até mesmo na linha de risco, né? Algumas outras situações, mas aqui, como em Vitória, principalmente em Vitória, nós não tivemos a paralisação, e eu estou percebendo que cada estado e cada cidade, cada município, dependendo de como que está a evolução local, eles tomam algumas ações, algumas atitudes diferentes de outros locais. Aqui, por exemplo, não houve a paralisação de transportes públicos. Houve uma redução naquela primeira semana, depois ela voltou ao normal, e eu acredito que isso tudo é com base na quantidade de casos que aconteçam por aqui. Creio que eles tomam uma das variáveis seja isso. E, consequentemente, nós não tivemos dificuldades para que os colaboradores de condomínio viessem a trabalhar nos seus postos de trabalho. Então, a orientação é que o que está orientado pelos órgãos de saúde assim, se o colaborador apresentar algum tipo de sintoma, já o afaste já imediatamente. Afaste-o imediatamente. Você não sabe se aquilo ali é uma gripe de coronavírus, pode ser uma outra gripe comum, mas na dúvida você tem que afastar, porque ele pode contaminar, né, passar isso para outros colegas no ambiente de trabalho. Então, os cuidados com as colaboradores de limpeza, principalmente, precisam utilizar as máscaras, precisam utilizar todos os EPIs, porque eles realmente vão ter um contato maior com os ambientes. Em algumas portarias, o pessoal que trabalha em recepção, tudo mais, alguns utilizam máscaras, dependendo da quantidade, do fluxo de pessoas, e condomínios residenciais não há necessidade, basta tão somente manter a distância, né? Porque a questão realmente você tem um distanciamento seguro para você ter entre as pessoas. Então, nesse sentido, houveram poucos afastamentos, principalmente... Mas, Karen, se já é aquela recomendação da gente não conversar na portaria, né, dos moradores não ficar conversando com o porteiro na portaria... Para não haver aglomerações, não pode haver aglomerações. E eu volto até falar uma coisa aqui interessante, dando um giro que nós estamos conversando. Olha como é desafiador e a gente está falando de emoções. Como é desafiador você falar para um ser social, ele nasceu para ser um ser humano, um ser sociável. A estrutura nossa, nós somos seres sociáveis. E olha o que está sendo imposto a nós, seres humanos, de não termos essa associação, né? Não sermos sociáveis. Olha a dificuldade. Mas esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que encarar esse momento como um presente. Esse momento, eu pelo menos encaro dessa forma. A gente tira muito proveito em cima disso aí, né? Para mim é um presente da espiritualidade, porque a gente estava caminhando numa situação que as pessoas se preocupam mais com o que está no celular, ficam só olhando no celular em vez de olhar para a pessoa que está do lado. Então, agora que está todo mundo no isolamento, no afastamento, falta. Quem ainda não chegou nesse ponto vai chegar, que vai sentir uma falta imensa de ter um contato com as pessoas, de poder falar com as pessoas. Cláudio, então, eu até acho que já tem pessoas, porque ninguém é igual, pessoas que já vivem em condomínios, e a gente está falando sobre essa questão do isolamento, ou do afastamento social, que é melhor afastamento, não o isolamento, melhor afastamento, que pelo menos você vê a pessoa, né? Você vê pessoas ainda assim, as cidades também não estão tão vazias. Vitória, eu percebo que tem um movimento, diminuiu bastante, significativamente, porque tem muitas atividades que estão fechadas, mas é muito desafiador mesmo para algumas pessoas, alguns moradores, que parece que começa a dar um negócio, que nem
o Reginaldo até falou, né? Precisa... Não, foi, acho que o Sérgio escreveu que falou assim, vai sair para jogar bola na quadra, porque é complicado, às vezes acho que são de férias, mas agora você imagina, você ficar umas 2 semanas com os meninos dentro de casa, né? Tem que ter muita criatividade para você manter a criançada com toda essa energia e não poder dar uma corrida e sair para fora. Macarenco, né? A gente tem que se perguntar o que é que o universo quer nos dizer com isso. Porque tudo na vida, todos os seus momentos tem um aprendizado. Eu acho que esse é um aprendizado muito importante para a gente. O que é que ele está querendo dizer nesse momento? A gente está vivendo uma situação em que a coisa mais importante era o próximo final de semana, era o próximo feriado, era o próximo objetivo que você tem. Tudo automatizado, parece, né? Eu pensava no futuro, e agora não, você está sendo obrigado a pensar no presente e a perceber que se você não cuidar agora dos seus, você pode não ter futuro. Então, esse freio de arrumação era importante no nosso ritmo de vida. Não é possível alguém achar isso, e eu, como todos nós aqui, já trabalhamos com condomínio há muito tempo, e sabe que para trabalhar com condomínio é preciso muita paciência e muito Rivotril. Muita inteligência emocional. Sabia que você falar isso. Rivotril. Então, para trabalhar em condomínio, a gente sabe como é estressante, é interessante como a gente não, eu acho que não tem ainda nenhuma pesquisa comparando o trabalho em condomínio com os trabalhos estressantes, que é ser policial, que é ser professor de ensino médio e tem outra profissão também que sim, motorista de ônibus. São as 3 profissões mais estressantes. Ninguém colocou condomínio aí como uma quarta, não. Mas, enfim, eu estou colocando. Então, baseado nesse ritmo que a gente estava levando, eu encaro isso como um freio de arrumação que a humanidade precisava ter. Sim, a gente estava sempre na correria, sempre na agonia, agora a gente está, calma, vamos concentrar aqui. É lógico que é um desafio enorme, vão ter implicações, vidas vão ser perdidas, mas a gente tem que entender isso como um aumento de consciência da humanidade inteira. E nesse caso particular, aqui, como o Sérgio perguntou, dos funcionários de condomínios, eu acho que a gente precisa, sim, cuidar desses funcionários que são mais idosos, a gente procurar, da mesma forma que a gente sempre procura alguém para poder substituir, e agora, nesse momento, o que não falta é de pessoas desempregadas, temos uma enxurrada de pessoas desempregadas, e olha só, eu vou até te falar, desculpa aí, mas até mesmo já começa a gerar uma insegurança se a gente não tiver um diálogo com os nossos colaboradores, eles já têm na mente deles de tudo que eles estão ouvindo e já começam a ter medo do futuro, medo de serem mandados embora, porque é justamente o que você está falando, né? O mercado será que vão ter mais pessoas desempregadas? E aí realmente vai ficar cada vez mais complicado. Então, os colaboradores, alguns já vieram até conversar comigo. Será que tudo que você está fazendo aí, colocando portaria, agora que os funcionários, os moradores podem entrar de forma autônoma, está implantando isso aí, por quê? Porque será que vão me mandar embora? Né? Então, olha como a gente precisa, inclusive, dar essa atenção, não somente por questões físicas, mas psicológicas que precisam ser tratadas também com os colaboradores, né? Nós que estamos nessa posição de liderança. Pessoal, estamos online aqui, Alessandra Vec, boa noite. Pontual Cobranças, o Guto dizendo que está online na Mega Live com os amigos, dando parabéns para todos vocês. O Marcos Souza, o Celino, essa pergunta vai para você. Cercamento da piscina com gradil para proteger acesso de criança, para evitar acidentes de afogamento, é obra necessária? É sim. É obra necessária. É importantíssimo que as crianças não tenham acesso à piscina. Existem, inclusive, fechaduras que facilitam a abertura por adultos e dificultam por crianças nessa situação. É sempre importante, você pode, inclusive, deixar a chave, da mesma forma que você deixa a chave da academia na portaria, para alguém lá buscar. No caso da piscina, a mesma coisa, deixa a chave da piscina na portaria e exige que a pessoa vá lá e busque essa chave.
É importante a gente evitar que uma criança desavisada entre na piscina e caia na piscina. É uma obra necessária, sim. A gente está falando de segurança, que é o que está no artigo 1333 do Código Civil, né? Sim, e lembrando que nesse momento também não é recomendável o uso da piscina. Embora a piscina seja clorada, né, tenha os equipamentos seja tratada, a gente não sabe até que ponto esse tratamento está ok. E o corpo humano, ele já tem, lógico, a gente já está há muito tempo submetido a várias bactérias, a vários vírus, então a gente já tem uma imunidade natural a essas bactérias. Então, às vezes, a piscina está até maltratada, mas a gente entra, não pega uma doença na piscina, porque a gente já tem anticorpos suficientes. Mas a gente não tem anticorpos contra o coronavírus. Então, daqui a algum tempo teremos, mas hoje a gente ainda não tem. Então, não é recomendável piscina nessa época, nesse momento específico, né? Mas voltando à grade, sim, é uma obra necessária. Agora, se o síndico tiver uma dúvida e tiver inseguro nessa decisão, porque efetivamente algumas coisas levam a dúvida, poxa, isso é uma obra necessária ou é uma obra útil? Se tiver uma dúvida, pede um parecer a um especialista, a um engenheiro, ou no caso, nesse caso específico também, pode ser até um advogado, porque é uma questão básica, mas pede um parecer a alguém para que escreva e diga isso. Isso é uma obra de segurança. Uma criança desavisada, ela pode entrar na piscina, cair na piscina e se afogar. Então, não é uma obra simplesmente útil. Mas se tiver dúvida, não é esse caso específico, mas outra obra, o síndico pode sim pedir um parecer a um engenheiro e ele vai dar um parecer dizendo, vai fazer aquela inspeção, verificar se aquela obra pode ser protelada ou não, ou é uma obra emergencial ou não, e aí ele se livra daquela responsabilidade de ter que tomar essa decisão. Ele vai delegar essa decisão a um especialista e aí ele entrega. Nesse caso específico, é uma obra necessária. Legal. O Alexandre Oliveira, do ProSíndico, Síndicos Profissionais, mandando um abraço para você, Reginaldo, e para mim também aqui. O William Artog falou uma coisa aqui, Reginaldo. O William Artog acabou de falar que a Abrasconde participou de uma reportagem na Band News falando justamente sobre ações do síndico em momentos de pandemia, né? Quando foi isso? Pode falar mais um pouco? Nós participamos na última sexta-feira, na outra, sexta-feira anterior, né, que justamente sobre isso, né, quais os critérios que os síndicos estão adotando, né, dentro dos condomínios, e é basicamente isso que nós comentamos até aqui, né, o síndico ele tem que estar a par do que está acontecendo, né, a situação atual do país, né, do mundo, vamos dizer assim, e aplicar de forma consciente dentro do seu condomínio e tendo, claro, sempre o bom senso, né? Ele não pode ser uma figura autoritária querendo fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser feito, porque senão ele vai acabar arrumando outros problemas, né? Você vê aí, todo mundo, a gente vê as orientações nos canais de comunicação, que não se deve utilizar piscina, que não se deve liberar o salão de festa, a churrasqueira, né, playground, para, de repente, descer só a família com a criança para brincar um pouquinho. Então, é esse tipo de orientação que nós estamos seguindo aqui e passando para os nossos síndicos, né, em relação a isso. Né? Bacana, muito bom. Bom, então vamos já partindo para os finalmente, né, pessoal? Já vai dar 1 hora aí de live, eu acho que já está bom. Né? Eu queria passar aí para o Cláudio Celino. Cláudio, eu queria que você desse as suas considerações. Eu vou daqui a pouquinho. Fizesse as saudações aos nossos síndicos. Agradecer a tua presença também. Obrigado aí. Entendeu? Bom, eu queria agradecer mais uma vez pela presença e queria deixar um recado muito importante para todo mundo que está assistindo essa live, que a gente encare esse momento como um presente para que a gente aproveite esse momento para fazer uma reflexão interna, uma reflexão de como a gente estava levando a nossa vida, de como a gente estava levando a nossa conduta, de como as coisas estavam caminhando no planeta, de uma forma geral, entendendo que a efemeridade da nossa vida, de como a gente estava sempre numa correria preocupado e sem uma noção de que o nosso tempo aqui na vida é finito
que a gente tem, nós precisamos vivenciar agora e precisamos estar mais conectados com as outras pessoas. Esse distanciamento, ele mostra cada vez mais a importância do outro, ou seja, como é impossível ser feliz sozinho, e a gente está aqui agora, eu como engenheiro, e quando a gente fala em obras, e a primeira coisa que eu penso nós estamos numa situação protegida, graças a Deus, numa situação que a gente tem o alimento, tem a casa, tem um conforto, tem um chuveiro quente. A gente tem que aproveitar esse momento e agradecer e se recolher, fique em casa, e quem pode, é lógico, né, tem aquelas pessoas que não podem e tem que trabalhar na rua, e nós precisamos ser gratos a elas, precisamos mostrar nossa gratidão aos profissionais de saúde, os profissionais policiais, da ordem, e as pessoas que permitem que a nossa casa, a nossa convivência esteja ok, limpa, os garis, são os funcionários do condomínio, é a nossa portaria que nos mantém sempre atenta, e, enfim, nós precisamos agradecer essas pessoas, mais do que nunca percebemos que o dinheiro agora não vale nada, nós estamos numa situação única no mundo, que tantas pessoas com dinheiro ou sem dinheiro vão ter o mesmo tratamento de saúde, porque os hospitais estão no limite. Então, isso traz para a gente uma reflexão muito grande da necessidade de conexão. Então, enxerguemos esse momento como um momento de reflexão, e para que a gente possa se melhorar, para quando sair dele, sair melhor. Mais uma vez, obrigado, e obrigado também a todos vocês, obrigado Macarenco, obrigado Reginaldo também, pelo excelente papo, maravilha. Obrigado, Celino. Anderson Macarenco, suas palavras e considerações finais aí, meu amigo. Pegando esse gancho aí que o Cláudio falou, né, sobre essa questão de nós olharmos aí para o próximo, é um momento de a gente poder olhar para o próximo, mas também refletir em nós, né, refletirmos de que forma que a gente tem levado a nossa vida, de que forma a gente tem tido a relação para com o próximo, a responsabilidade que nós temos, a autorresponsabilidade que nós temos e não transferir isso para os outros. Nesse momento que a gente fica